Olá, meu nome é Fábio. Essa é uma videoaula de integração via USB Arduino com Java, dedicada à matéria de Laboratório de Engenharia de Software da Faculdade de Tecnologia da Zona Leste. Vamos começar, pessoal, falando um pouco sobre o que é o Arduino. O Arduino foi criado em 2005 com o objetivo de elaborar um dispositivo que fosse ao mesmo tempo barato, funcional e fácil de programar, sendo dessa forma acessível a estudantes e projetistas amadores. Além disso, foi adotado o conceito de hardware livre, que significa que qualquer pessoa pode montar, modificar, melhorar e personalizar o Arduino, partindo do mesmo hardware básico. Qual que é esse hardware básico, pessoal? A placa ela foi criada com um microcontrolador Atmel, circuitos de entrada e saída, que podem ser facilmente conectados a um computador e programada via IDE, utilizando a linguagem baseada em C e C++, sem a necessidade de nenhum equipamento extra, só de um cabo USB. O Arduino, pessoal, ele é tão personalizável que existem várias versões. Algumas delas são o Arduino Nano, que é uma versão bem reduzida do Arduino comum, e temos até o Arduino Severino, que é uma versão brasileira. Ou seja, se você quiser construir seu próprio Arduino, você consegue. O componente básico é o microcontrolador Atmel. O microcontrolador Atmel, pessoal, dentro dele é como se fosse um computador. Então nós temos a CPU, nós temos a memória RAM, nós temos controladores de entrada e saída digital e analógicos. Então esse é o componente básico, o cérebro do Arduino. O que é possível fazer com o Arduino, pessoal? O que você imaginar. Nós temos vários componentes que podem ser agregados às portas de entrada e saída do Arduino. Nós temos, por exemplo, aqui o sensor ultrassônico, que pode ser utilizado como um sensor de distância. Então ele emite um som, ele recebe de volta e com isso no Arduino você consegue detectar distâncias. Nós temos o LDR, que é o sensor de luz. Nós temos o sensor de temperatura, que é o LM35, e temos também vários outros sensores, componentes eletrônicos que pode ser colocado no Arduino. Antes de ir para a parte prática, nós precisamos ter no nosso computador já baixados a biblioteca JSSC 2.7.0, a IDE Arduino, a IDE de programação Java, o JDK instalado no nosso computador e a placa Arduino mais o cabo USB. Esses dois são facultativos, você pode fazer a programação agora e posteriormente adquirir eles. Os links para baixar isso que eu disse estão na descrição do vídeo. Com o Eclipse e a IDE do Arduino instaladas no computador, e depois de ter baixado a biblioteca JSSC, nós vamos descompactar a biblioteca. Vamos deixar aqui na área de trabalho. Abrir o Eclipse e criar um projeto Java. Vamos dar qualquer nome aqui para o projeto, vou deixar como Arduino. E a primeira coisa que nós devemos fazer é importar aquela biblioteca que nós baixamos para dentro do projeto. Então, botão direito do mouse. Vamos aqui nessa opção, Build Path. Configuração do Build Path. Vamos aqui em Bibliotecas. Adicionar jar externos. E aqui ó, nós vamos procurar a biblioteca que nós baixamos e descompactamos. Essa primeira aqui, o jssc.jar. Clicamos em abrir. Damos um Apply e um OK. Pronto, a biblioteca já foi adicionada. Após isso, nós vamos criar nossa classe. Vou colocar aqui como meu Arduino. Vamos dar um Finish. E a primeira coisa que nós devemos fazer é importar dentro da classe
aquela biblioteca que nós baixamos e importamos para dentro do projeto. Essa importação nós vamos trabalhar para abrir e fechar a porta de comunicação. E aqui, como o próprio nome já diz, para nós pegarmos as exceções de erros que eventualmente podem acontecer durante a comunicação. Vamos criar aqui nossa main. Aqui, pessoal, nós vamos instanciar a classe Serial Port. Que é o que nós vamos usar para abrir a porta e estabelecer a comunicação com o nosso Arduino. Aqui, pessoal, nós temos que colocar o nome da porta que o seu Arduino foi conectado. No caso aqui do meu computador, ficou como COM3. Depois, quando nós formos fazer a parte prática do Arduino, lá na IDE tem um lugar onde que nós conseguimos visualizar qual o nome da porta que o Arduino foi conectado. Aqui, pessoal, como nós vamos trabalhar abrindo e fechando uma porta e é suscetível a erro, vamos ter que usar o try. E aqui, de fato, vamos começar nossa comunicação serial com o Arduino. Coloquei um comentário aqui. Abrir serial port. Nós vamos usar este comando serial port.openPort. Aqui, pessoal, comando bem simples. Estamos abrindo a porta de comunicação com o nosso Arduino. Aqui, pessoal, nós vamos setar os parâmetros de comunicação. Então, serial port ponto, não é esse, ponto set parâmetros. Então aqui nós vamos colocar a taxa de comunicação do Arduino. Essa é uma parte bem importante. Aqui o bit de paridade, vamos colocar 0. E aqui, pessoal, bem simples também, nós setamos os parâmetros de comunicação do Arduino e o computador. Agora, pessoal, nós vamos criar a parte que vai receber as informações que nós vamos enviar do Arduino. Essa variável eu criei para ser nosso parâmetro de parada, porque aqui embaixo nós vamos usar um while. Então, enquanto nossa variável closePort for igual ou menor a 10, nós vamos continuar recebendo as informações que o Arduino vai mandar para a gente. Então, string informação vai ser igual a serial port ponto read string. E aqui dentro, pessoal, nós vamos colocar a quantidade de informação que nós vamos receber do Arduino em bits. Então, na verdade,
vamos colocar aqui que nós vamos receber 11 caracteres. E aqui, pessoal, vamos colocar o comando para printar tudo isso no console do Eclipse. Vamos colocar aqui bem formatadinho para a gente conseguir ver direito a informação. Coloquei essa variável aqui, pessoal, para nós conseguirmos visualizar cada interação do while, cada informação que nós vamos pegar do Arduino. Vamos aqui implementar nossa variável closePort. Depois que ele terminar de ler as informações, serialport.close. É sempre importante nós fecharmos a porta de comunicação depois que nós terminarmos de ler a informação, porque senão essa porta vai ficar aberta e se de repente algum outro aplicativo for tentar usar essa porta, não vai conseguir porque ela vai estar ocupada. Aqui, pessoal, como nós usamos o try, nós precisamos usar o catch para pegar qualquer exceção durante o processo. E aqui nós vamos colocar para printar no console do Eclipse qualquer exceção que nós recebermos. Prontinho, pessoal. Essa é a nossa classe que vai ler as informações que nós vamos receber do Arduino. É interessante que essa biblioteca que nós usamos, ela é muito fácil de se trabalhar. Existe uma outra chamada RxTx. Essa, pessoal, é bem mais complicada de se trabalhar porque toda essa parte de abrir a porta de comunicação com o Arduino e de fechar a porta, nós precisamos fazer isso na mão. E com essa biblioteca que nós usamos, não, isso já está pronto. É só mesmo você configurar isso dentro da classe, setar os parâmetros e receber a informação. Indo para a parte prática do Arduino, nós vamos minimizar a ideia do Eclipse e vamos abrir a ideia do Arduino. Vejam só, ele já abre com essa estrutura de código pronta, que é a base que nós vamos usar. Eu já conectei o meu Arduino na porta USB, então nós vamos em Ferramentas, Porta, e vejam só, a IDE ela já detecta qual a porta que o nosso Arduino foi conectada. No meu caso é a COM3, e ele já detecta o nome do meu Arduino, que no caso é o Arduino Uno. Então, na hora de você programar lá no Eclipse, se você não souber qual é o endereço da porta, é só você conectar o seu Arduino e vir aqui para você conseguir ver em qual porta foi conectado. Então vamos lá na parte do código. Aqui nós vamos colocar as variáveis que nós vamos usar. Então eu vou colocar aqui intler, depois eu explico o porquê dessa variável. Aqui nós vamos colocar intLED. Vamos supor que eu queira conectar um LED no meu Arduino e acendê-lo. Então eu vou referenciar a entrada que eu vou colocar esse LED. São as portas do Arduino, então elas são numeradas. Então eu quero colocar o meu LED na porta 11. Vou colocar aqui que a variável LED vale 11. No Void Setup nós configuramos as portas de entrada e saída do Arduino, inclusive a nossa comunicação serial. Então eu vou colocar aqui Pin Mode. Vou colocar o número da porta que eu vou conectar o meu LED
eu atribuí isso à variável LED, então eu coloco LED. E aqui eu vou colocar o que a porta vai fazer. No caso do LED vai ser um output. Vai ser uma porta de saída. Nós vamos liberar energia e o LED vai acender. Para nós fazermos a nossa comunicação serial, nós devemos setar isso daqui também no void setup. Então, serial.begin. Nós colocamos a taxa de comunicação da porta do Arduino. A mesma taxa que nós colocamos lá no Eclipse, na programação Java. É muito importante, pessoal. Tem que ser 9600. Não pode ser outra taxa de comunicação. Aqui no Void Loop, o Arduino vai fazer constantemente esse loop com o código que você colocar aqui dentro. Então, vou colocar aqui serial.write. Eu vou escrever hello FATEC. É isso que o nosso Arduino vai escrever na serial e o que o nosso programa Java vai ler. Então, o que eu colocar aqui dentro vai ser o que o nosso programa Java vai ler. E aqui nós colocamos um delay de 1 segundo. Feito isso, pessoal, nós clicamos em carregar, salvamos o nosso projeto e a IDE do Arduino já vai compilar e carregar isso na placa. Vejam só aqui embaixo, pessoal, já foi carregado na placa. Então nós vamos abrir nossa IDE do Eclipse e vamos rodar o programa. Olhem aqui no console, pessoal. O Arduino, ele está mandando o que a gente escreveu lá no código. E esses números são o número da interação do while. Olha só. Agora vamos supor que você queira também enviar alguma coisa para o Arduino do programa Java. É muito simples, pessoal. Nós vamos colocar aqui serial port ponto write. E aqui, pessoal, nós temos a opção de escrever em bits. Então aqui nós escrevemos apenas um único bit. Aqui nós podemos escrever um buffer de bits. Nós podemos escrever um int, um array de int e string. Escrevi aqui oi. E lá no Arduino, para você receber isso, também é bem simples. Serial.read. Colocamos aquela variável ler. Eu recebo do programa Java, coloco no ler e eu faço o que eu quiser com essa variável. Então eu posso colocar, por exemplo, uma condicional if ler igual a 1. Nós vamos pegar o LED e acender o LED. O que eu estou falando aqui?
nós vamos fazer uma escrita digital no LED e ligar ele. Então, no caso, como eu estou fazendo uma escrita digital, o LED ele vai estar aceso ou desligado. Nós poderíamos também fazer um analog write, que é uma variação de 0 a 255, onde 0 é sem nenhuma voltagem e 255 é a voltagem total que a porta pode liberar. Nós usamos lá no serial write uma informação fixa, uma string, mas você pode pegar um sensor, por exemplo, de temperatura, colocar no Arduino, receber isso e colocar numa variável e enviar essa informação para o Java. Também é algo muito simples de se fazer. Pois bem, pessoal, esse foi a videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.